Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras 5, Bolívar 0. Eu começo o vídeo já pedindo desculpas porque eu não trouxe análise de nenhum jogo no final de semana, nenhuma partida. Foi muito mais difícil do que eu imaginava o trabalho no final de semana, mais cansativo e por isso eu não tive tempo para de fato trazer um conteúdo legal, um conteúdo bacana, e eu não vou trazer nada largado para o meu canal aqui no YouTube, só coisas legais que possam agregar a você que me acompanha. Então, eu não postei nada, mas aqui estamos para falar dessa partida que eu trabalhei pelo Esporte Interativo, também pela Rádio 9 de Julho. Palmeiras 5, Bolívar 0. Palmeiras goleando, Palmeiras jogando para frente, porém há uma diferença entre primeiro e segundo tempo nessa partida e eu vou explicar agora. Deixa seu like aí que é importante para o canal, depois pode deixar seu comentário, eu vou ficar muito contente em ler e também inscreva-se no canal. Bom, vamos falar desse jogo? Para começar, o primeiro tempo foi muito diferente do segundo, como eu disse, porque no primeiro tempo o Palmeiras não controlou o jogo. Isso é muito importante destacar. Quem me acompanha aqui sabe qual é o conceito de controle de jogo. E eu vou explicar, claro, na prática, como eu sempre faço, porque o Palmeiras não controlou o jogo. O Palmeiras adotou uma postura nos primeiros 10 minutos bem interessante, jogando no campo de ataque do adversário. Foi a postura que melhor funcionou contra o Corinthians, vitória por 2-0. O Palmeiras adotou essa postura, uma marcação mais forte, mais alta, mais intensa no campo de ataque. Porém, essa marcação diante do Bolívar teve um problema, e eu vou explicar qual foi esse problema. Vale destacar o gol do Palmeiras aos 2 minutos do primeiro tempo, com 3 homens de frente, com 3 atacantes de fato. O Palmeiras sempre abria alguém durante o ataque. Dessa vez não, dessa vez o Palmeiras já tinha alguém aberto dos dois lados do campo. Com qual objetivo? Com o objetivo de dar amplitude ao ataque, de aumentar as oportunidades à frente, sem ser na projeção da equipe, na transição, mas sim já com uma opção colocada ali, até para um trabalho de ultrapassagem ser facilitado e principalmente para buscar a linha de fundo. Por isso o Rony foi colocado na direita. O Rony tinha de buscar a linha de fundo, esse era o objetivo. O Wesley colocado na esquerda, o William no centro. O Palmeiras buscou muito o jogo com o Rony. O primeiro gol sai justamente dessa forma. Um Palmeiras trabalhando na frente, trabalhando no campo de ataque, se colocando à frente da linha do meio-campo, algo que também é muito importante para que a equipe do Palmeiras consiga ser mais ofensiva e pegar os adversários mais frágeis, mais desorganizados, e isso aconteceu aos 2 minutos. O Rafael Veiga conseguiu achar o Rony mais solto pela ponta, o William e o Wesley estavam esperando o cruzamento, eles são rápidos, um ataque veloz, o Rony fez o cruzamento, os dois ganharam na velocidade dos seus adversários. O Wesley errou a finalização, mas o William conseguiu colocar para dentro com a desistência do goleiro precoce na jogada e também com o seu adversário mais à frente, imaginando que já não teria um prosseguimento da participação do William na jogada, o Palmeiras conseguiu colocar a bola nas redes. Depois, o Palmeiras manteve a postura depois do gol, um pouco mais à frente, até os 10 minutos. O Palmeiras manteve a postura até os 10 minutos, tanto que aos 8 minutos o Wesley rouba uma bola, o Palmeiras avança com o Rony pela direita, mas a jogada não tem uma conclusão. E aos 10 minutos, uma nova roubada de bola, passe para o Rony, ele solta para o Veiga no meio, que chega para se juntar aos atacantes, ele domina, finaliza, mas finaliza para fora. Depois disso, o Palmeiras recuou. E não só recuou, mas deixou uma marcação bastante frouxa. Além disso, a equipe, quando subia as suas linhas, não subia de forma compacta. O que isso significa? Se você não sobe todo mundo junto, você deixa um espaço entre as linhas. E aí você dá a possibilidade dos jogadores que estão entre essas linhas se movimentarem e receberem um passe com liberdade. E foi isso que aconteceu. Por isso o Palmeiras não controlou o jogo. Por quê? Porque aos 14 minutos tem um chute de fora do Álvaro Rey com total liberdade para bater. A equipe do Palmeiras não mordia. E aí com essa liberdade o Patrick de Paula só observou, o Álvaro Rey ajeitou, colocou a bola um pouco para frente, soltou um foguete e o Everton foi buscar. Chute de fora da área perigoso que exigiu do goleiro e com a marcação frouxa, a marcação esperando, passiva, sem atacar a bola. Bom, esse foi o primeiro lance que mostrou que o Palmeiras não estava tão encaixado defensivamente, coisa que acontece com frequência, já que nos últimos 10 jogos antes dessa partida contra o Bolívar, o Palmeiras levou gols em 8, só não levou gols em 2 jogos, contra o Corinthians, vitória por 2-0, e no empate com o Guarani por 0-0. Pois bem, lance seguinte, 2 minutos depois, veja só,
espaço para o Bolívar trabalhar a bola na direita do ataque. O jogador que recebe, que é, eu anotei aqui, o Bejarana, com tranquilidade ele para, observa, percebe a infiltração do jogador do Bolívar, que é o Oviedo, e consegue, entre as linhas, dar esse passe dentro da grande área para o Oviedo finalizar com a marcação do Felipe Melo, ainda frouxa também, e o Everton tem que aparecer mais uma vez. Então, um chute de fora da área, com a marcação frouxa, uma jogada trabalhada com a marcação frouxa, trabalhada com infiltração, e um terceiro momento, aí um pouco mais para frente no jogo, aos 44 minutos, na bola aérea. Logo depois do Palmeiras ter que lidar com a bizarrice que foi o lance do Everton, que deu 2 toques na bola, na saída de bola, há um escanteio, e aí, nesse escanteio, o Everton tem que fazer uma defesa também no ângulo, uma cabeçada no ângulo. É claro, a defesa não é espetaculosa, não é daquelas de ponte, porque ele estava mais próximo da bola, mas ele teve de se esticar e dar um soco nela. Ela ia pro gol. Então, teve bola de fora da área, chutada com tranquilidade, teve jogada criada de fora da área para dentro da área, criada com tranquilidade, e teve também bola parada em que o jogador ganhou, uma das poucas bolas paradas do Bolívar no jogo, o jogador do Bolívar ganhou de cabeça. O Palmeiras não controlou o jogo. Além disso, teve outras finalizações aconteceram, mas aí sem a exigência do Everton. O Bolívar acabou jogando mais no campo de ataque. O Palmeiras ainda teve 2 lances diferentes ali? Teve. Dá para dizer que o Palmeiras teve uma jogada de velocidade com o Rony pela direita, em que ele cruza para o William, mas o William não consegue aproveitar, ele está um pouquinho à frente do passe, não consegue ajeitar o corpo e não consegue fazer o gol. E um lançamento do Felipe Melo para o Wesley, que parte para cima na boa jogada, em que ele finaliza, o goleiro defende, mas ali no rebote a equipe do Bolívar tira. Já era um, digamos assim, gostinho, um sabor, uma pitadinha do que poderia acontecer no segundo tempo com a participação do Wesley. O que aconteceria de fato, porque a postura do Palmeiras muda no segundo tempo. Eu mesmo, na coletiva, perguntei ao Wesley se houve uma conversa no intervalo para uma mudança de postura do Palmeiras, porque o Bolívar passou a jogar e o Palmeiras não conseguiu mais jogar dentro do seu próprio campo. E o Wesley deixou claro que o próprio Vanderlei Luxemburgo cobrou uma atenção especial, uma chegada mais forte, uma marcação mais próxima, uma marcação até mais alta, e foi o que aconteceu no segundo tempo. O Palmeiras não tinha por que, depois dos 10 minutos, ter uma marcação frouxa e jogar no seu campo de defesa. O Palmeiras não tinha motivo para isso. O Palmeiras não tinha motivo para isso. Não estava cansado, não estava na altitude, e no segundo tempo mostrou que realmente não precisava desse tipo de recuo, porque poderia ter resolvido o jogo ainda na primeira etapa. Aos 2 minutos, com a postura que iniciou o primeiro tempo, aos 2 minutos do segundo tempo, consegue fazer o gol numa linda jogada do Wesley, maravilhosa, jogada individual em que ele consegue extrair o melhor dele, que é o drible, e depois o espaço para finalizar. Ainda precisa melhorar a sua finalização, mas ele parece estar de fato melhorando nesse quesito e faz um belíssimo gol, o Wesley, 2-2, ou melhor, 2-0, o Palmeiras amplia contra o Bolívar. E aí, aos 5 minutos, o Wesley tem mais uma jogada desse tipo por conta da pressão alta do Palmeiras. Ele finaliza, o goleiro bota para fora. Aos 7 minutos, o Veiga dá um excelente passe para o Matias Vinha, ele cruza para o William que perde. Veja só, o Palmeiras já jogando no campo de ataque, impedindo que o adversário jogue. Isso é controlar jogo. Mas até aí estamos falando dos primeiros 10 minutos, e assim foi no primeiro tempo. No segundo tempo a história mudou por quê? Porque o Palmeiras se manteve no campo de ataque. O Palmeiras seguiu jogando no campo de ataque e sem deixar espaços entre as linhas. O Palmeiras, quando perdia a bola, recuava, é claro, depois do perde e pressiona, mas recuava junto. E quando atacava a bola, atacava junto. As linhas iam da mesma forma que vinham, todas juntas, com pouco espaço entre elas. E assim não tinha como o Bolívar trabalhar ou achar soluções. Por isso o Palmeiras foi muito melhor no segundo tempo, foi mais compacto e foi mais compacto jogando no campo de ataque. Não à toa, essas 3 primeiras jogadas, 2-0 no placar, só que isso só repete o primeiro tempo. Como a postura continuou, olha só o que aconteceu. O Matias Vinha, aos 15 minutos, finalizou uma bola em cruzamento do Rony, pintou o cruzamento, a bola sobrou, depois de um bate-rebate, e nesse cruzamento o Vinha conseguiu bater a bola na sobra, conseguiu fazer o terceiro gol,
3-0 para o Palmeiras, Palmeiras no campo de ataque. Aos 17 minutos, o próprio Matias Vinha avança, depois de um passe do Wesley, e o Rafael Veiga chuta para fazer 4-0. Aos 20 minutos, gol do atacante Rony. Esse gol aconteceu. Aliás, eu coloquei no meu Twitter que sairia gol do Rony na partida de hoje. Eu tinha certeza. E aqui no YouTube você vai saber o porquê. O Rony saiu cara a cara com o goleiro, perdeu no primeiro momento a jogada, mas ele seguiu no lance, o Wesley conseguiu recuperar, deu um cruzamento de 3 dedos lindo e o Rony cabeceou para fazer o 5º gol do Palmeiras. Dali para frente, o Palmeiras teve Gabriel Menino em campo, teve Vitor Hugo, teve Luan, teve Ramires, enfim, outros atletas entraram, mas dentro dessa perspectiva de outros atletas entrando em campo, o Palmeiras seguiu atacando, seguiu jogando, porém sem todo aquele ímpeto, sem todo aquele desgaste, com algumas enfiadas de bola. O Ramires deu algumas enfiadas de bola interessantes, enfim, a equipe seguiu trabalhando, mas nada tão efetivo quanto esses 20 minutos. Isso sim merece destaque. Por quê? Porque o Palmeiras resolveu o jogo em 20 minutos. Poderia ter feito isso no primeiro tempo, optou por não fazer. A postura que adotou contra o Corinthians, adotou também contra o Bolívar e fez 5-0. Um baita de um resultado. O time controlou o jogo por quê? Você ouviu falar de Everton no segundo tempo? Ouviu falar de Luan? Ouviu falar de Gustavo Gomes? De Vitor Hugo? De Felipe Melo? Não! Os jogadores de defesa não precisaram aparecer, não precisaram trabalhar. Por quê? Porque o time foi compacto, jogou no campo de ataque, fez valer a sua superioridade técnica e também fez valer a sua superioridade tática. Palmeiras foi bem contra o Bolívar. É claro, é um adversário que se mostrou mais frágil do que os adversários do Campeonato Brasileiro? Sim, mas a equipe conseguiu jogar dessa forma também contra o Corinthians. Aliás, sufocando até mais a equipe do Corinthians. Então o Palmeiras pode atuar dessa forma, com 2 homens de velocidade nas pontas, dando amplitude para o ataque e, sem dúvida nenhuma, controlando o jogo. Não passando o sufoco que passou, por exemplo, no primeiro tempo, precisando do Everton. Ah, não foi sufoco. Sufoco é forma de dizer. Palmeiras arriscou levar o empate no primeiro tempo porque não soube ser compacto e porque não soube ocupar o campo de ataque. Isso o Palmeiras precisa fazer melhor para não sofrer mais empates, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso. A análise hoje ela não é tão grande justamente porque o Palmeiras fez o que o torcedor queria. E eu acho que é interessante resumir isso. Foi um Palmeiras que pecou no primeiro tempo porque não foi compacto e acabou recuando um pouco mais. Quando não recuava, espaçava as linhas e a equipe do Bolívar trocava passes. No segundo tempo, o time do Palmeiras ocupou o campo de ataque, passou a jogar com seus homens de velocidade trabalhando também na individual e a partir daí criou bem. Usou a qualidade do Vinha pela esquerda, soltou o Vinha que algumas vezes aparecia como ponta e isso faz com que o adversário não jogue por ali porque tem de marcar o lateral atacando a linha de fundo também. Então, o Palmeiras se impôs e o Palmeiras pode se impor mais. E é isso que o torcedor, de um modo geral, tem cobrado. Acho que o torcedor tem razão. O Palmeiras pode jogar dessa forma contra adversários no Campeonato Brasileiro. Bom, eu quero seu comentário aqui embaixo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e bora falar de futebol.